Versão brasileira, Herbert Richards. Nosso trabalho é um referencial sobre a abordagem psicodinâmica, no qual assemelha-se aos princípios psicanalíticos dos conceitos sistêmicos, tendo como enfoque analisar o passado na história do sujeito. E essa técnica destina-se a penetrar nas defesas da família e propõe que o terapeuta tenha uma atitude aberta e pessoal, em contraposição ao papel do analista, que é reservado e afastado. Nathan Ackerman foi o pioneiro no tratamento e investigação da clínica da família, em meados de 1930. Ackerman funda, junto com Don Jackson, o primeiro jornal sobre terapia familiar conceituado até hoje. O mesmo também fundou o Instituto da Família, que é considerado hoje um dos maiores centros de ensino e pesquisa em terapia familiar. Foi através das contribuições de Ackerman, dos conceitos teóricos e da prática que ia em contrapartida à psicanálise tradicional, que vieram novas formas de lidar com os aspectos transferenciais. O autor sugere em alguns casos a terapia de toda a família, incluindo 3 gerações, ou terapia individual. Dessa forma, a relação entre esses membros fica em melhor evidência quando se consegue compreender as relações existentes entre os aspectos internos e externos. Utilizava na prática a integração dos conceitos de terapia familiar e terapia analítica, por considerar esses 2 métodos como complementares. Para ele, tudo era mencionável, e ele buscava tudo que os membros tentavam esconder, até conseguir trazer à tona os sentimentos mais primitivos sobre sexo, agressão e dependência. O mesmo trabalhava com toda a sua atenção voltada para uma atenção cuidadosa, observando com cuidado as mensagens não verbais emitidas pelos membros da família, e trabalhava de maneira rápida. Foi Ackerman que conseguiu integrar o indivíduo e o grupo, o presente e o passado, a transferência e a realidade. Mais tarde, Maureen Bowie também foi um dos primeiros a trabalhar com terapia familiar em 1951. Bowie desenvolveu seus principais conceitos teóricos e práticos a partir de pesquisas com famílias esquizofrênicas. No desenvolvimento de nosso trabalho, de acordo com Alencastre e Moreno, a teoria psicodinâmica junto com a abordagem sistêmica e a psicanalítica contribuíram para o entendimento dos núcleos familiares e representam recursos necessários para que os profissionais possam oferecer um melhor cuidado à família de portadores de sofrimento psíquico. Daí então, chegamos na escala de diferenciação do eu, que é um conjunto que enfatiza o desenvolvimento emocional do indivíduo e que ocorre dentro de um contínuo que vai desde a fusão egóica até a autodiferenciação. Para Bowie, o indivíduo atinge a maturidade e a adequa na estruturação do ego, quando necessita de completa autodiferenciação. Os estudos de Bowie com famílias de esquizofrênicos informa que é um processo que necessita de 3 ou mais gerações para desenvolver. Se o cônjuge possui um grau semelhante ou maior de imaturidade, poderá ter um filho imaturo ou esquizofrênico. Nosso estudo foca também na triangulação, no qual é considerada um bloqueador das emoções de um sistema. De acordo com Bowen, as tensões emocionais da família se alteram dentro de uma série ordenada de alianças emocionais e rejeições. Em alguns períodos, 2 membros apresentam uma aliança confortável, enquanto o terceiro membro encontra-se desfavorável, e isso ocorre por estar de fora da interação dos outros 2. Este terceiro membro tenta ganhar a predileção ou proteção de um dos outros 2, ou então rejeita para chamar a atenção de um dos outros 2 membros. Quando a tensão entre esses membros aumenta, outros membros serão envolvidos nesse meio, desencadeando um circuito emocional, uma cadeia de triângulos emocionais entrelaçados. Sendo assim, para Bowen, a psicose esquizofrênica do paciente
é um processo que envolve toda a família, devendo ser compreendida à luz do sistema no qual o paciente pertence. Comentamos também sobre o sistema emocional da família nuclear, no qual Bowie chega à conclusão de que existe nessas famílias uma distância emocional entre os pais, que ele chama de divórcio emocional. Para ele, esta situação coloca os pais como imaturos, predominando uma fusão egóica entre eles. Um acentua a imaturidade e atua de modo a prevalecer a inadequação, enquanto o outro nega sua imaturidade e funciona como uma máscara de grande adequação. Ambos funcionam de maneira rígida em que a inadequação de um é desempenhada em relação à adequação do outro. Dessa forma, nenhum deles tem a capacidade de atuar num campo intermediário. Quando a mãe tem um papel de genitor excessivamente adequado, ela é dominante e agressiva, e o pai é impotente e submisso. Já quando o pai está no papel de genitor excessivamente adequado, ele comporta-se de maneira autoritária e cruel, enquanto a mãe de forma impotente e queixosa. Ou seja, um exemplo de massa egóica familiar não diferenciada no nível intenso pode levar a um conflito material, resultando na disfunção de um dos cônjuges ou danos em um ou mais filhos. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, damos atenção também ao processo de projeção familiar, onde a criança triangulada pode ser prejudicada. Bowie explica que a projeção é o mecanismo que predomina na relação mãe e filho, onde a esquizofrenia surge. A mãe nega sentimentos próprios, como impotência, e acaba projetando em seu filho, assim percebendo-o como uma pessoa desprotegida e desamparada. Essa percepção se torna real, onde é vista pela família e pelo próprio filho. O filho, então, introjeta essas inadequações projetadas pela mãe, a fim de responder somente às demandas maternas. Esse filho acaba ficando triangulado na relação pai, mãe, paciente, que foi chamada por Bowie por tríade interdependente. O pai nessa relação tem um papel de apego superficial, já a mãe faz do filho ter dois polos, um de uma criança desamparada e incapaz e outro de um adulto maduro. Bowie relata a necessidade de alguns princípios fundamentais da terapia familiar, onde o histórico familiar é muito importante, incluindo pelo menos 2 gerações. Segundo o autor, a tarefa do terapeuta é de manter-se destriangulado dos relacionamentos. Bowie criou um novo método de terapia, que chamou de treinamento coaching, tendo como objetivo trabalhar investigando sobre as famílias de origem, onde o terapeuta pode ajudar o paciente a se diferenciar de sua família de origem. Chegamos ao autor Carl Alanson Whitaker, que criou a terapia familiar experiencial. Essa diferente abordagem defende que o terapeuta é a pessoa emocionalmente envolvida no processo terapêutico, investido em seu próprio crescimento emocional. É permitido que o terapeuta se envolva emocionalmente com a família trabalhada, podendo contar com o apoio de seu coterapeuta. Além disso, segundo o autor, é importante a coterapia, pois oferece um modelo de relacionamento para a família, baseado no respeito mútuo e expressão de emoções. A terapia experiencial oferece 4 estágios. Fase de pré-tratamento, que é o primeiro contato com o terapeuta, deixando-se claros alguns conceitos e enfatiza-se a importância de trabalhar na terapia familiar como um todo. Fase intermediária de tratamento, onde o sintoma é redefinido como sendo um esforço para alcançar um objetivo na terapia. Os terapeutas colocam em confronto esse sintoma de modo direto ou de forma jocosa. Fase final do tratamento é quando a família se torna flexível com capacidade de crescimento, contando com a ajuda por parte dos terapeutas. Pode-se considerar a fase do amadurecimento, onde os relacionamentos são mais maleáveis e as famílias não dependem tanto dos terapeutas para caminharem sozinhos.
E por final, a fase de separação, no qual a família e o terapeuta partem para o desapego, cortando o vínculo da relação terapêutica. Para Whittaker, é importante que a ansiedade, que é característica dessa fase, seja trabalhada. O terapeuta pode falar sobre seus próprios sentimentos em relação a essa separação. Nosso trabalho cita também a terapia familiar contextual, criada por Ivan Borzomeny-Nagy. Essa abordagem tem como objetivo uma tentativa de interação das noções psicanalíticas, existenciais, fenomenológicas e sistêmicas. Essa criação considera a luta básica do ser humano para alcançar justiça e integridade. Para o autor, os conflitos familiares são causados pela exploração dos membros da família, sendo conceitos passados de geração em geração. Essa situação é chamada de deslocamento do contexto relacional, e o processo que vem logo depois é denominado de parentificação. A criança se envolve muito com a lealdade aos pais, sacrificando o seu próprio eu, podendo acontecer com um adulto, também configurando essa lealdade aos pais ou ao cônjuge. Essa abordagem visa a reunião através desses conceitos, primeiro sendo uma visão ética do equilíbrio entre direitos e obrigações. O segundo, um compromisso com o processo de dar e receber. E o terceiro, na restituição da confiança entre os membros da família. O terapeuta nesse processo tem como objetivo demonstrar uma empatia profunda com os membros e ser disponível para aliar-se a cada um deles, mantendo uma parcialidade multidirigida. Portanto, o processo terapêutico, segundo Borzomeny-Nagy, necessita de vários conceitos indispensáveis e dependem tanto do desenvolvimento de cada membro da família, como também do terapeuta e a relação construída por ambos. Citamos também a abordagem formulada por James Framo, no qual baseia-se na interpretação de um comportamento de rejeição, abandono ou perseguição dos pais. A criança é capaz de tornar-se impossibilitada de lidar com o objeto externo, podendo modificar a realidade e internalizar aspectos como amor e ódio, vividos por figuras parentais, para controlar estes objetos no mundo intrapsíquico. No entanto, estes objetos internalizados são reprimidos, introjetados, tornando-se parte da personalidade da criança. A partir desses objetos ruins internalizados, figuras externas reais são fundidas neste mecanismo durante o desenvolvimento do indivíduo. Sendo assim, situações ou relacionamentos não são identificados de forma real, são percebidos de forma inconsciente, de acordo com os objetos internalizados anteriormente, resultando em expectativas distorcidas do outro, além de buscar semelhanças entre seus relacionamentos e os modelos internalizados. Framo sugere que, mesmo para clientes adultos, é adequado que a família de origem seja incluída no tratamento, para que as dificuldades sejam tratadas a partir de sua origem. Ele diz que, à medida em que se lida com o real, as figuras parentais externas, representantes internalizados das mesmas, prendem o controle a partir do momento que são expostas a considerações reais. No momento do retorno ao passado, junto com a família de origem, o indivíduo pode lidar com o presente, visando um novo significado de transferência. Framo sugere que a família de origem participe das sessões, visando assim as 3 fases distintas do processo terapêutico: a fase inicial, terapia em grupo e sessões com a família de origem. Na fase inicial, se a queixa principal for sintoma de um dos filhos, o profissional atende toda a família, até que o paciente identificado seja desfocalizado. A partir deste momento, tem início a terapia geralmente em grupo. Normalmente, a partir da primeira ou segunda entrevista conduzida de forma adequada, é identificado a causa da busca pelo tratamento,
e assim são encaminhados para grupos se necessário. Framo diz que a maior parte dos casais, quando solicitado a presença dos familiares de origem, desiste da terapia e busca por um médico. Mais recentemente, cerca de 60% dos casais continuam com a terapia, segundo ele. Este tipo de sessões são imprescindíveis para o crescimento e mudanças. Na terapia de grupo de casais, o grupo normalmente é composto por 3 casais com diferentes queixas. A procura principal pela terapia se dá devido aos filhos, casais que buscam melhorar seus relacionamentos e casais que querem se separar. A partir do entendimento da busca pela terapia, Framo reintroduz a ideia de que os casais, separadamente, devem trazer seus parentes para uma conferência familiar. Contudo, Framo lidou com diferentes reações no decorrer de sua prática. E por fim, temos a conferência familiar, no qual as sessões familiares são regidas de formas diferentes, dependendo de cada cliente, sendo uma mais amplamente dirigida pelo cliente e outra pelo terapeuta. Para Framo, a conferência familiar dura algumas horas e envolve normalmente 2 sessões, principalmente pela dificuldade e distância apresentada pelos familiares. Ao final de cada sessão, o terapeuta informa que o processo que se iniciou no consultório deverá ter continuidade entre eles, mesmo porque muitos dos problemas permaneceram não resolvidos. Framo conclui que a vida em família geralmente leva os membros a conviverem uns com os outros por muitos anos, mas sem nunca falar um ao outro como se sentem, sem nunca viverem juntos realmente. Sendo assim, o objetivo principal da sessão em família é ajudar os familiares a enxergar uns aos outros, podendo falar francamente sobre situações corriqueiras do dia a dia e vivenciar a felicidade e não apenas lembrar.